Olá, pessoal, meus amigos e minhas amigas de fio, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu não trouxe amigurumi, mas eu trouxe aqui um mimo para gente colocar o nosso celular, tá? Eu trouxe, olha, uma bolsinha para celular, mas você pode utilizar, olha, esse ponto fantasia para fazer também uma bolsinha para sua garrafinha de água, para estar levando para academia, tá? Essa é a minha dica, fazer a bolsinha para o celular e para garrafinha para poder levar para academia. Bom, você pode usar a criatividade, fazer em diversas cores e é claro, se você quiser ela ainda mais fofa, você pode aí criar um amigurumi fofinho e estar aplicando ele aí, ó, na sua bolsinha. Bom, vem comigo amigurumar. Para esse projeto, eu vou utilizar, olha, a minha agulha número 2. E o fio que eu vou usar é compatível com a agulha número 2, tá? E você escolhe aí o seu fio. Você pode usar de espessura mais fina ou um pouquinho mais grossa, tá? E pode usar a mesma agulha ou você pode aí optar em usar agulha compatível, tá bom? Só que se você usar de espessura mais fina, provavelmente você vai ter que fazer mais carreira, tá? Então, vamos iniciar fazendo correntinha. E para fazer esse projeto, eu vou medir na minha capinha de celular. Ó, eu vou utilizar a minha capinha, tá? E aí você pode utilizar aí o seu celular. Eu vou usar a capinha porque eu estou gravando com o meu celular. Então, vou fazer correntinha até a medida aqui, ó, da minha capinha, tá? Olha, fiz 22 correntinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas aqui para dar a altura do ponto alto, tá? Que eu vou trabalhar em ponto alto, tá? Ó, 1, 2, 3. Aí, eu posso já fazer o meu primeiro ponto na minha correntinha finalizada ali. E vou fazer ponto alto por toda a extensão. E vou trabalhar em espiral, tá? Quando eu chegar nessa ponta, eu vou seguir continuando fazendo ponto alto até chegar novamente nesse primeiro ponto ali, nas correntinhas. Prontinho. Última correntinha, ó, 1, 2, 3, e aí eu vou finalizar aqui a minha carreira na terceira correntinha aqui, ó. Tenta pegar as duas e faço um ponto baixíssimo. E aí, eu vou subir mais 3 correntinhas. E sempre será assim, tá? A finalização e o início. A gente sempre vai finalizar com baixíssimo e vai iniciar com 3 correntinhas. E vamos trabalhar toda essa peça em espiral, tá? Não tem fechamento de peça depois, é em espiral, trabalhando em espiral.
E aí, nós vamos fazer agora ponto relevo, tá? E essa peça vai ficar um pouquinho diferente, tá? Porque é um ponto fantasia diferente, ó. Aí, a gente dá a laçada, ponto alto relevo, tá? Aí, ó, esse aqui é a base. Então, vamos no seguinte, vamos fazer, ó, ponto relevo. Você sabe como faz o ponto relevo, ó? Dá a laçada dentro do ponto, ó. Ao invés de você pegar na alcinha do ponto, você vai, ó, pegar, ó, o ponto. Você vai pegar, ó, a haste do ponto. E aí, você faz o ponto ali dentro. E nós vamos fazer 3 para um lado e 3 para o outro, tá? Ó. Aí, eu fiz 3, ó. 1, 2, 3, em relevo. Agora, eu vou fazer por trás, ó. Peguei a frente, agora eu vou pegar, ó, por trás, por dentro, ó. Puxa e faz o ponto alto aí em relevo, ó. Novamente, ó. Peguei por trás e vou fazer 3. Mais um. Ó, e aí, ele fica assim, ó. 3 pela frente e 3 por trás, tá? Ó, perceba que a alcinha, quando a gente pega por trás, olha, ela fica exposta. Quando a gente pega pela frente, ela vai ficar, ó, do outro lado. E aí, eu vou seguir minha carreira toda dessa forma. 3 na frente e 3 atrás. 3 pegando pela frente e 3 pegando por trás. Cheguei aqui no final, agora, olha, eu vou pegar na correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo e subir mais 3 correntinhas. E agora, eu vou inverter. Onde eu fiz relevo por trás, eu vou fazer relevo na frente. E onde eu fiz relevo na frente, eu vou fazer relevo atrás, ó. Aqui eu fiz relevo na frente, então, olha, eu vou fazer o relevo pegando por trás. Eu vou inverter, tá? Ó, 3 ponto relevo por trás, onde eu fiz pela frente. Pode parecer um pouco confuso, mas não é não. E agora, aonde eu fiz por trás, eu vou pegar pela frente. E aí, ele vai parecer um xadrez, tá bom? Ó, vai ficar diferente essa bolsinha para celular, tá bom? Ó, ele vai ficar um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim toda a carreira novamente. Ó. Prontinho, eu finalizei a minha carreira, tá bom? Ó, finalizei ela toda e reiniciei aqui com as correntinhas, tá? Com 3 correntinhas. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai continuar. Onde a gente fez relevo por trás, a gente pega pela frente. Onde a gente fez pela frente, a gente pega por trás. Mantendo sempre e subindo até que a gente tenha, olha, a altura do nosso celular ou da nossa capinha, tá? Então, eu vou subir a minha até chegar, ó, na parte de cima, até chegar aqui em cima aqui, tá bom? E eu vou fazer as minhas e volto com você. Não precisa contar carreira, tá? É só você ir colocando aí e vendo se já chegou na altura da sua capinha ou do seu celular. Já passei da metade da minha capinha e agora eu vou dar algumas dicas para você, porque embora essa capinha seja bem fácil de fazer, ela também é bem fácil de se perder, porque a gente tem que fazer o contrário. Então, como eu faço para não me perder? No início da carreira, eu sempre observo bem para que eu possa dar continuidade. Como que eu sei que eu tenho que fazer o ponto na frente ou atrás? Aqui no início, olha só, se eu deixei a alcinha exposta,
é porque eu fiz atrás. Então, eu tenho que começar pela frente. E aí, eu vou começar a fazer pela frente, ó. Vou fazer meus 3 pontos na frente. 1, 2, 3. E já vou fazer meus 3 pontos aqui, ó, por trás. 1, 2, 3. E a dica é: não prossiga fazendo antes de dar uma olhada para ver se ficou certinho. Porque acertando no início, você consegue ter um maior acerto no final. E aí, a próxima dica é: chegou no final da carreira, olha a carreira toda para ver se ficou certinha a carreira, porque é muito mais fácil a gente desmanchar uma carreira do que se frustrar tendo que desmanchar 10 carreiras. Então, fica a dica. Vamos prosseguir para terminar essa capinha do celular. Finalizei aqui, ó, o nível da minha capinha, tá? Consegui nivelar aqui direitinho, fiz aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? A alcinha da nossa bolsinha. Como a gente vai fazer? A gente vai, ó, à frente vai fazer um ponto baixo mesmo, tá? E aí, ó, a gente vai fazer, no próximo ponto, a gente vai dar início ao ponto baixo, mas a gente não vai tirar o ponto da agulha, tá? A gente vai manter e a gente vai fazer, ó, assim, ó, tirei tudo da agulha, ó, enfiei em um, peguei um ponto, no outro, novamente um ponto. E a gente vai subir a alcinha toda dessa forma, ó, tirei os 2 da agulha, sempre com 2 pontos, tá? Ó, tiro um, enfio no próximo, tiro o próximo. E a gente vai fazer até da altura da alcinha que a gente quer para o nosso celular, tá? Ó, enfio novamente, tiro mais um. E dessa forma, a gente vai fazer até atingir a medida tiracolo que a gente deseja, tá? É só você ir medindo aí em você, o tamanho que você quer a sua bolsinha, e aí você vai fazendo dessa forma, ó. Tomando cuidado para não perder nenhum ponto, tá? E vai fazendo. Quando atingir a medida que você deseja, aí você vai fechar, olha, os 2 pontinhos. Pode cortar o fio, deixando um pedaço de fio para costurar na sua peça, tá? Que aí a gente vai costurar com a agulha de tapeceiro do outro lado da nossa bolsinha, tá? Depois de pronta a nossa bolsinha, ela fica dessa forma, tá? A alcinha pronta, ela fica um charme pra gente carregar o celular. Eu gosto para academia, tá? Você pode fazer aí para carregar o seu celular o dia que você for para academia. E você pode utilizar essa técnica para fazer uma bolsinha para sua garrafinha, para levar para a academia também, tá? Fica bem legal, eu gosto, fica fofa. Esse xadrezinho que ela deixa, dá um charme e fica diferente, né, gente? Do habitual fazer só ponto alto, a gente faz aí um ponto fantasia e um agrado para o nosso celular. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou pedir que você deixe um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva.
Façam aí em diversas cores, usem a criatividade de vocês para poder fazer. E vou ficando por aqui. Beijos imensos no coração. Até a próxima videoaula.